Olá pessoal, Gustavo Machado, canal Orientação Marxista. Não está errado o título que vocês estão lendo nesse vídeo. Não existe teoria do valor-trabalho em Marx. A teoria do valor do Marx é uma crítica à teoria do valor-trabalho, que tinha como dos principais expoentes até então Davi Ricardo, os neo-ricardianos e vários dos sucessores. Vamos entender isso. E nesse vídeo vai dar para a gente também entender por que esquemas não servem para analisar a realidade nenhuma, mesmo se o esquema tiver elementos que estão certos, que estão corretos. Não adianta nada a gente ter uma afirmação que no seu conteúdo de fundo ela está certa, se nós não conseguirmos demonstrá-la, se nós não conseguirmos explicá-la, se nós não conseguirmos mostrar por que é assim. Então o problema de esquemas é que esquemas é uma sequência de dogmas não explicados e que por isso não serve para absolutamente nada. E também abro um parênteses antes de começar o vídeo. A crítica à teoria do valor-trabalho aqui não tem nada a ver com umas bobagens que se alastram desde os anos 90 por aí, de que nem toda riqueza é produzida pelo trabalho, nem todo valor é trabalho, porque o valor é também conhecimento, e etc. Isso tudo é uma bobagem da porra, tá? Não, conhecimento produz riqueza nenhuma, exceto quando esse conhecimento é empregado no processo de trabalho. Então não tem absolutamente nada a ver com isso. Mas então, sem demoras, para a gente entender essa coisa toda, ou pelo menos indicarmos o caminho para essa coisa toda, vamos ao vídeo. Não se esqueça de se inscrever aí no canal, apertar aquele sininho para receber a notificação de todos os vídeos, porque vocês não vão querer perder, né, conteúdo de um dos melhores canais que tem aqui no YouTube, que é o meu, tá? Então, sem demoras, vamos ao vídeo. Pessoal, eu realmente não vim para simplificar a vida de ninguém, mas para complicar, no bom sentido da palavra. Seguindo aí a minha máxima pedagógica, que são alguns versos da música Tô, de um extraordinário disco, Estudando Samba, de Tom Zé, onde ele diz: eu tô te explicando para te confundir, eu tô te confundindo para te esclarecer, tô iluminado para poder cegar, tô ficando cego para poder guiar. Muitas vezes, e eu quero usar esse vídeo aqui, o tema que vai ser tratado, teoria do valor-trabalho, teoria do valor, para mostrar como os esquemas que eu ataco tanto aqui no canal Orientação Marxista, eles não necessariamente têm uma afirmação errada nos seus esquemas. Você pode ter um esquema que está todo correto, em todos os itens que ele contém. O problema é que essas afirmações que podem estar corretas, elas são afirmadas de maneira direta, de maneira não demonstrada, e você só tem que acreditar ou não. Então, mesmo um esquema correto, ele não serve para explicar absolutamente nada da realidade. Por mais correto que esteja a afirmação contida no esquema, se você não entende como ela acontece, por que ela é verdadeira, por que ela corresponde às relações reais, não adianta nada, você não conhece, ainda que você já saiba a conclusão. Isso vai ser bem importante aqui, porque como vocês vão ver ao longo desse vídeo, a afirmação de que todo valor tem sua origem no trabalho e que todo valor, de uma forma ou de outra, se mede em trabalho, socialmente considerado e tudo mais, é uma afirmação verdadeira. Isso não significa que de posse de uma afirmação geral dessa, você entendeu alguma coisa. Porque, veja, na sociedade que a gente vive, os valores de todos os tipos não são medidos em trabalho, mas em dinheiro. Então, vamos entender isso aí melhor. Isso é importante porque vocês vão ver que a teoria do valor-trabalho, essa expressão valor-trabalho, ela foi criada, desenvolvida por Davi Ricardo, lá na Inglaterra. Na verdade, antes dele, Adam Smith, Pett, que é anterior, mas ele que dá uma formulação mais acabada, mais consistente, mais coerente a isso que se chama de teoria do valor-trabalho. Enquanto Marx é um crítico dessa teoria do Ricardo, apesar de defender que, sim, todo valor tem sua origem no trabalho. E o que Marx vai fazer é uma verdadeira revolução na compreensão da sociedade capitalista e, consequentemente, nas teorias que existiam sobre ela, como na teoria de Ricardo. Então, antes que apareça, né, abrir aqui alguns parênteses, como sempre, antes que apareça alguém, mas Marx teve muitas influências de Ricardo.
É claro que Marx teve muitas influências de Ricardo. Marx teve muitas influências de Ricardo, como em certo sentido, sei lá, Einstein teve de Newton. Se Newton não tivesse existido e feito as descobertas que ele fez, e feito as teorias que ele fez, ou pelo menos não tivesse surgido ninguém depois que teria feito o mesmo, Einstein não teria sido capaz nem sequer de colocar as questões que levaram ele a reformular a física em base, por exemplo, à relatividade geral. Então é evidente que Newton foi importantíssimo para Einstein. Só que Einstein, ele não simplesmente complementou a teoria de Newton em nenhum outro aspecto particular. Agregou um aspecto ou outro na teoria de Newton. Se fosse assim, a física de Einstein seria newtoniana, aprimorada, por assim dizer. Não, ele refundou a física sobre novas bases. E até aquilo que estava nas teorias físicas de Newton, que permanecia correto, foi ressignificado diante dos novos fundamentos em que Einstein colocou a compreensão da física no seu conjunto, pelo menos do universo macrofísico, no exemplo que está sendo dado. E com Marx acontece basicamente a mesma coisa. Então vamos lá. Qual é o problema da teoria do valor-trabalho, que se consolidou na tradição com o nome de teoria valor-trabalho? O valor-trabalho para David Ricardo, o David Ricardo, atualmente todo mundo chama de David Ricardo, porque a origem do nome não é inglesa, é judaica, mas não importa. É que ela partia de um dogma. E quando se fala que partia de um dogma, não significa que está necessariamente errado, mas de uma afirmação não demonstrada que era meramente assumida por David Ricardo. Ainda que ele procurasse argumentar que todo valor se originou do trabalho, ele jamais conseguiu demonstrar que, sendo todos os valores medidos pelo trabalho, como explicar o fato de que no nosso mundo eles são de fato medidos pelo dinheiro? Como vincular o movimento do dinheiro ao movimento das mercadorias de modo que o que o dinheiro esteja expressando de uma forma e de outra seja trabalho social, trabalho indiferenciado, trabalho abstrato aí do conjunto dos trabalhadores da sociedade capitalista? Não. Na teoria de David Ricardo, isso é assumido como sendo verdadeiro. Se identifica diretamente valor com trabalho. Tá? Daí que vão surgir críticas, que óbvio que não eram estranhas a Ricardo, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas como aquelas do nosso Paulo Guedes, no React que a gente fez recentemente, quando ele fala assim, não, quem produz a riqueza não é o trabalho, é o capital. Olha o caso do cortador de grama. Se ele tiver uma máquina de cortar grama, ele vai conseguir ter uma produtividade do trabalho, sei lá, 10 vezes maior do que se ele tiver só uma tesoura. Então, o que está de fato gerando essa produtividade não é o trabalho dele, mas é o capital investido. Se esse capital foi suficiente para se comprar uma máquina de cortar grama, o resultado vai ser um. Se for tesoura, vai ser outro. É claro que a gente sabe, e o próprio Ricardo também já sabia, mas a máquina também é produto do trabalho, mas a tesoura também é produto do trabalho. Só que tem uma coisa, que se nós tomarmos Ricardo como referência, Paulo Guedes vai ter razão. Porque todo movimento se iniciou, no caso do cortador de grama, o exemplo aí do nosso Paulo Guedes, com capital, com dinheiro, com o qual se comprou, se adiantou e se comprou a máquina de cortar grama ou a tesoura. Percebe? O movimento não se originou com o trabalho. Pelo contrário, o trabalho só se tornou possível porque foi primeiro necessário, foi possível comprar a máquina e não a tesoura para poder cortar a grama nesse exemplo ordinário que a gente está dando aí. Beleza? Então veja que tem uma questão aí fundamental a ser respondida, Tem um enigma muito importante. Porque se afirma, se se parte do pressuposto, do dogma, de que todo valor é trabalho, é quantidade de trabalho social, produzido pela sociedade, etc., na nossa prática cotidiana, a gente vê o valor, todo valor sendo medido no dinheiro, e não apenas sendo medido no dinheiro. O dinheiro, ele tem um movimento próprio, ele tem uma autonomia. Ele não apenas medeia, Ele não apenas é uma mediação entre os atos de compra e venda. Ele origina o próprio ato de produção, no modo de produção capitalista. É a partir do capital adiantado que depois se consegue produzir para conseguir obter depois uma quantidade maior de dinheiro. E ele circula
O movimento do dinheiro nunca acaba, né? Pode até se desgastar a moeda utilizada e você ter que substituí-la, mas o dinheiro, alguém realiza uma venda, o dinheiro cai na mão de outro, que realiza outra venda, o dinheiro cai na mão de outro, que realiza outra venda, cai na mão de outro, e assim infinitamente. No caso do proprietário do capital é pior ainda, porque em certo sentido o dinheiro jamais sai da sua mão, né? O dinheiro físico, pode, né? O meio de circulação pode até sair, mas o dinheiro mesmo retorna à sua mão, né? Ele adianta o capital, se produz, vende, volta para o capitalista de novo. Ele adianta o capital, se produz, vende, volta para o capitalista de novo, inclusive de forma ampliada, de forma maior. Então veja, esse movimento parece o quê? Que o dinheiro está produzindo dinheiro, né? Deixe o dinheiro trabalhar por você. E esse movimento formal do dinheiro, ele é um movimento contínuo que não acaba nunca mais, né? Vai sempre retornando ao seu ponto de partida e continuando, sem ter nenhuma referência ao trabalho. Aí muitos de vocês podem perguntar, não, mas é claro que tem uma referência ao trabalho, porque esse dinheiro que o capitalista adianta, ele vai comprar, por exemplo, né, a força de trabalho, ou poderíamos dizer o trabalho do trabalhador, que vai ser pago em dinheiro. Então tem ali e sem esse trabalho não se teria mais dinheiro no final. Tá, beleza, mas aí o problema se torna maior ainda. Porque se é verdade que o capitalista paga o trabalhador em dinheiro para poder trabalhar, o que ele recupera no final é maior do que aquilo que ele pagou. Né? Se a gente considerar todos os custos aí, onde só há uma transição, né? Ele compra um meio de produção, por exemplo, né? Seja lá o que for, e depois ele tem que botar esse preço desse meio de produção no produto para poder pagar os meios de produção que ele utilizou, sejam máquinas, equipamentos ou insumos. Todo o valor que foi criado, todo o valor excedente, apenas uma fatia foi utilizada para pagar os trabalhadores, o que aparentemente é o trabalho. Então, se você levar essa configuração a ferro e fogo, a conclusão que você chega é que o valor não pode ser o trabalho. Porque sendo o trabalho apenas um elemento, apenas uma parte do valor que foi criado e medido em dinheiro, e tendo um excedente, um lucro, juros e etc., que não se traduz naquilo que foi pago ao trabalhador, então parece que está arruinado pela raiz, né, toda e qualquer correlação entre o valor e o trabalho. Então, de fato, Marx Marx vai, em certo sentido, partilhar dessa mesma ideia do Ricardo de que todo valor é trabalho, mas no lugar disso ser uma afirmação que é tomada no início, dogmaticamente, como sendo verdadeira, isso é exatamente o que tem que ser provado. Isso é exatamente o que tem que ser demonstrado. Porque no fenômeno que nós percebemos na realidade, não em qualquer articulação conceitual prévia que o cara tenha na cabeça, não, no fenômeno que nós percebemos na realidade, todo valor é mensurado no dinheiro. E o dinheiro tem um curso, um circuito, um movimento autônomo que não se refere diretamente a trabalho algum. E aquela fatia do dinheiro que é utilizada para pagar os trabalhadores, para piorar ainda mais a questão, sequer constitui todo o valor que é produzido, mas apenas uma fatia dele. Percebe? Então, a associação de que todo valor se reduz ao trabalho para Marx não é um dogma do qual ele parte, é uma afirmação que tem que ser demonstrada, que tem que ser provada. Por isso que é impreciso falar que existe em Marx uma teoria do valor-trabalho, porque embora a sua teoria do valor, de fato, procure demonstrar que a substância do valor é o trabalho, o realmente essencial dela não é isso. É procurar mostrar que como pode o valor ter como substância o trabalho se a forma do valor não se vê, não se manifesta, não se percebe diretamente trabalho algum. Então, ao fazer isso, Marx vai de fato desvendar os enigmas da sociedade capitalista, que por um lado é a autonomia do dinheiro, que pode ganhar asas, pode alçar voos, aparentemente voos totalmente independentes de qualquer atividade realizada por qualquer trabalhador, pode se duplicar, se dividir, se distribuir entre diversos outros agentes, ser apropriado pelo banqueiro, pelo proprietário da empresa, pelo portador de títulos de dívida, pelo portador de ações. Né? O valor pode fazer todo esse movimento que tem no dinheiro, seu ponto de partida e seu ponto de chegada,
e ainda assim está subordinado ter como conteúdo a atividade realizada pela massa de trabalhadores que aparentemente ganha só uma parte dele, que ganha aparentemente na realidade só uma parte desse valor. É explicar toda essa confusão que é o capitalismo, que constitui o núcleo do que poderíamos chamar de teoria do valor em Marx. Então, em Marx você vai ter, de fato, o trabalho socialmente considerado, né, como a substância do valor, porque, na verdade, apesar do dinheiro parecer criar as coisas do nada, o dinheiro, na verdade, não cria nada do nada. O dinheiro está, na verdade, a expressar a riqueza que é produzida pela massa da classe trabalhadora que está na sociedade capitalista. Mas, apesar da sua substância ser esse trabalho social, a sua forma possui uma aparência, um modo de operar autônomo que não se refere diretamente ao trabalho, e a sua demonstração consiste em mostrar exatamente que todo esse valor que tem um movimento autônomo, que não se refere diretamente ao trabalho, indiretamente, de maneira mediada, de maneira não transparente, de maneira obscura, de maneira distorcida, se refere sempre à massa de trabalho feita pelo conjunto da sociedade. No fundo, o que essa forma do valor, a forma dinheiro, em sua autonomia, em sua aparente independência, com seus poderes mágicos, porque ele parece poder criar mais dinheiro por meio de suas próprias forças, e os capitalistas vão estar dizendo aí, deixa o dinheiro trabalhar por você. No fundo, toda essa autonomia nada mais é do que uma forma social que, embora, quanto ao seu conteúdo, não seja diferente das outras, seja exploração, seja massacre, seja apropriação do esforço, do suor, do sangue, do trabalho alheio, que é distribuído por uma massa de pessoas que não trabalham, o trabalho deles é simplesmente operar o seu dinheiro, operar o seu capital, apesar do conteúdo da sociedade ser esse, ele se apresenta numa forma em que parece que trabalhadores, capitalistas, banqueiros, capital comercial, e etc., parece que todos estão operando de maneira justa, igual, livre, sobre as mesmas leis, e a única diferença é que uns são muito espertalhões, tiveram um mérito, são os mestres do capitalismo e conseguiram operar esse dinheiro melhor do que os demais membros da sociedade. Por essa razão, eles se tornaram ricos, milionários, bilionários. E aí eu sei que muitos podem perguntar, mas Gustavo, veja, se no fundo, então, Marx está defendendo essa mesma tese de Ricardo, sim, de que todo valor tem como sua substância o trabalho, primeiro, nós não poderíamos chamar isso aí também de teoria do valor-trabalho? Olha, poder chamar, a gente pode querer chamar do que a gente quiser, tá? O nome pode ser mais ou menos adequado, desde que o conteúdo esteja correto, não vai mudar o conteúdo das coisas. Se você quiser chamar de teoria do valor-trabalho, de rinoceronte, de parangarico-tirumiro, do que você quiser, desde que o conteúdo estava certo, não tem nenhum problema. Só que tem duas razões pela qual é inapropriado chamar a teoria do valor de Marx de teoria do valor-trabalho. Tá? A primeira delas é que, historicamente, vai confundir com essa teoria do qual Marx critica, do qual a sua elaboração se volta contra, essa teoria dogmática de Ricardo e antecessores, e também sucessores, Você tem os neo-ricardianos até no século XX, vai se confundir com essa teoria do qual Marx critica, que é a verdadeira questão a ser respondida. O grande problema científico é mostrar como todo valor se refere ao trabalho, sendo que, imediatamente, nas relações que nós vivenciamos, presenciamos todos os dias, ele se refere diretamente ao dinheiro. Como vincular o dinheiro ao trabalho? Então, em primeiro lugar, diferenciar de toda essa teoria de Ricardo. E segundo, porque não é de fato uma teoria do valor-trabalho, onde o valor está diretamente associado ao trabalho. É uma teoria onde o valor tem um movimento autônomo, onde ele tem uma forma que não se refere ao trabalho e apenas de forma indireta, de forma mediada, de forma não transparente, ele está limitado, acossado, tensionado pelo trabalho, que é o seu real conteúdo, porque ele não pode criar o seu conteúdo, o dinheiro, ele está subordinado aquele conteúdo que é o responsável pelo seu valor. Então a sua teoria não é uma teoria que associa o valor diretamente ao trabalho, mas que mostra que o trabalho é sempre necessariamente no capitalismo um conteúdo oculto
de uma forma que se move autonomamente, com independência, parecendo não depender de mais nada, ter nela mesma, no dinheiro, o poder para criar todas as relações sociais. Tá? Então não é um termo muito preciso, tá? Também para designar a teoria de Marx, mas óbvio que também não vamos estar pegado a picuinha. Eu já vi casos de autores que utilizam esse termo, valor-trabalho, para Marx, mas que compreenderam de forma razoavelmente adequada a questão. Acho que cria confusão usar essa expressão para a teoria do Marx, mas não vou, né, ficar brigando por causa de palavra. Para mim, brigar por causa de nome é coisa de doido. Sempre falei isso. Brigar por causa de palavra é coisa de doido. Então, e esse aspecto é muito importante, tá? Isso não é um detalhe da teoria do Marx que diferencia em relação a Ricardo. Isso faz com que a construção de todo o edifício seja radicalmente da de Davi Ricardo. Tá? Na verdade, todo o Capital do Marx procura mostrar como o capital é essa porcaria que a gente vive todos os dias, como o capital é constante e permanente exploração, mas ao mesmo tempo como ele aparece, como ele se mostra como não sendo, por causa da própria forma como o dinheiro, como o capital se move na sociedade capitalista de maneira autônoma, independente, cindindo na nossa percepção a forma do valor da substância do valor. Uma substância do valor que é trabalho, que é esforço, que é energia, que é cérebro dedicado na produção da riqueza, e uma forma que parece ser um movimento lógico, abstrato, formal, envolvendo principalmente a expressão da riqueza, o dinheiro, e que segue o seu curso de maneira independente de qualquer atividade realizada pela sociedade. Pelo contrário, as atividades que acontecem em função desses poderes mágicos da forma de dinheiro. Então, tudo isso que eu estou falando, essas últimas frases que eu disse, é o que é desenvolvido, desdobrado, desmembrado e analisado e reanalisado por Marx, por exemplo, o Capital inteiro. E é exatamente o que Ricardo não mostra. Tanto é assim, outro ponto interessante, que vocês vão ver que autores, não só como Davi Ricardo, toda a economia contemporânea, mas já em Davi Ricardo ele tinha o seu dogma da teoria do valor, trabalho, e a teoria do dinheiro de Ricardo era outra. Ele vai seguir David Hume e todos alguns autores que antecederam, que é a chamada teoria quantitativa da moeda. Esse nome se consolida depois, vigente até hoje dominante nos cursos de economia. Se a teoria do valor-trabalho de Ricardo foi meio que abandonada, e justamente porque nos aspectos em que ela estava correta, ela denunciava aquilo que o capitalismo quer mascarar, quer esconder, quer disfarçar. Hoje a economia tem uma abordagem do valor que da utilidade marginal, do valor subjetivo, e tem a mesma teoria do dinheiro, que é uma outra teoria, que é a teoria quantitativa da moeda. Como que pode você ter duas teorias, uma do valor e outra do dinheiro, como articulações independentes uma da outra, como possuindo racionalidades diferentes umas da outra, sendo que o valor se mede sempre em dinheiro. A forma do valor é sempre o dinheiro. Não existe na sociedade capitalista nenhum valor que não seja expresso em todas as relações em dinheiro. Como que elas podem se desdobrar como duas teorias independentes? Percebe? E claro, tanto o Ricardo quanto o pessoal da utilidade marginal, os neoclássicos, eles não gostam de ser chamados por esse nome, não importa, eles vão esconder que eles têm uma teoria histórica do valor, né? Que ela não contém na sua articulação elementos que são específicos da forma de organização social do capitalista. É como se todo o trabalho, toda a produção de riqueza em toda e qualquer época histórica fosse sempre valor. E a sociedade da troca de mercadorias é apenas uma das formas do valor existir que existe nos últimos séculos, né? E a teoria do dinheiro é uma teoria externa, separada da teoria do valor, que é agregada a ela como se o dinheiro fosse algo convencional, separado das relações reais, e como se fosse possível ter capitalismo e troca geral de mercadorias regida pelos seus valores sem dinheiro. Percebe? Então, na verdade, o Marx está fazendo uma crítica ferrenha a esse esquema todo. Marx está criticando esse esquema todo, está destruindo esse esquema todo, tanto o ricardiano, embora reconheça alguns avanços na teoria de Ricardo, quanto os atualmente vigentes nos cursinhos de economia por aí. Está entendendo? Então, sim, rigorosamente falando, não existe teoria do valor-trabalho em Marx.
A teoria do valor em Marx, se é que podemos chamar de teoria do valor, mas esse é um tema que eu não vou entrar aqui, ela é uma crítica à teoria do valor-trabalho de Ricardo e é uma análise não dogmática, porque ela não parte de um dogma do tipo todo valor é produzido pelo trabalho. Não, ela parte das relações tal como elas se dão, dos fenômenos tal como eles aparecem na nossa frente, na nossa prática, né? Na vivência tanto de um indivíduo particular quanto do conjunto de indivíduos da sociedade capitalista. Só que procura buscar, mostrar como esses fenômenos se conectam, qual a sua conexão interna, qual a sua articulação interna. E, portanto, revelar coisas que são igualmente reais, mas que não aparecem diretamente diante dos nossos olhos. E aí está tudo que a teoria do valor quer revelar. E não partir de um dogma de que valor é trabalho e a partir desse dogma começar a explicar os processos todos. Percebe? Então, metodologicamente, né, em termos de concepção, algo completamente diferente. Vocês podem ver que uma abordagem de Ricardo é uma abordagem, sim, metafísica, porque parte de um princípio, de um dogma externo, do qual ele assume, a partir do qual ele procura demonstrar tudo, enquanto Marx procura demonstrar exatamente aquilo que Ricardo assumiu como sendo verdadeiro desde o início, mas ao fazê-lo, subverte completamente a teoria do Ricardo. Porque vai mostrar, né, vai explicar todos os fenômenos que se dão no movimento do valor da sociedade capitalista, vão ser, no final das contas, o contrário daquilo que Ricardo justificava. E aí vocês vão ver por que uma abordagem dogmática não serve para analisar nada. Uma abordagem esquemática não serve para explicar absolutamente nada, justamente por não demonstrar o que precisava ser demonstrado. E com Marx vai se esclarecer o papel dos juros, como uma fração de capitalista vive do trabalho alheio de forma ainda mais indireta, né? O papel das ações, o papel dos títulos à dívida pública, o papel dos donos diretos das empresas, o que de fato a classe trabalhadora está vendendo e o que de fato ela recebe. Como o dinheiro adquire essa autonomia, não é devido aos seus poderes mágicos, mas é devido a uma articulação social específica. E aí todos os elementos que nós estamos envolvendo no custo capital aqui no canal, que sim, eu sei que está atrasadíssimo os episódios aí do livro 2, tem muita gente reclamando, tem razão em reclamar, estão certos. Já vai ter aí, sei lá, quase um ano que eu não lancei episódios novos. Peço desculpa por esse atraso enorme, esse curso jamais vai ser abandonado aqui no canal, tá? Nós vamos terminar os 3 livros, mas tem uma vantagem o fato de eu ter postergado tanto também o livro 2. Eu escrevi já praticamente toda a parte do livro 2 no meu livro, Marx e a Filosofia, sobre o livro 2, e ao fazê-lo, evidentemente, eu tive que revisitar os textos, os manuscritos que Marx utilizou, novas bibliografias secundárias que surgiram. Se eu tivesse feito há um ano atrás, não teria ficado ruim, com certeza não teria, mas hoje vai ficar melhor, inclusive com algumas novidades que vocês não vão encontrar em nenhum outro lugar, tá? Então, um dos próximos vídeos aqui no canal, eu vou ilustrar essa parafernália toda com exemplo da pirâmide financeira, das pirâmides financeiras que hoje se alastram em propagandas no YouTube, te prometendo fortunas e viver de renda num curto espaço de tempo com aplicações mínimas, tá? Mas até lá, ficamos aí com essa distinção, deixando claro que a teoria do valor-trabalho é uma teoria de Ricardo, criticada por Marx, reformulada em suas bases do Marx, que até por isso não faz, como Ricardo, economia política. Marx faz a crítica da economia política, porque no fundo o que sai da análise do Marx do capitalismo não é a razão que regula o capitalismo, não é a razão passível de ser tratada por uma forma de ciência, mas é pelo contrário, é uma ciência que mostra que o capital ele é, na sua base, na sua origem, no seu desdobramento, no seu desenvolvimento, um negócio completamente irracional, completamente confuso, completamente sem sentido, mas que é assim, que funciona objetivamente assim. É por isso que toda explicação correta sobre o mundo que nós vivemos, a sociedade capitalista que nós vivemos, a conclusão que a gente chega no final não fica tudo explicado no sentido de que agora nós temos uma compreensão coerente do funcionamento da sociedade capitalista. É impossível ter uma compreensão coerente. Nós vemos que o modo como a sociedade funciona é, por natureza, incoerente, é logicamente contraditório. É a confusão em movimento, é a pura irracionalidade. Então, não sem razão, quando a turma das pirâmides financeiras por aí faz a apresentação dos seus cursos, elas deixam de fato todo mundo muito satisfeito, porque elas explicam tudo no movimento totalmente encadeado, unilateral, coerente, que parece revelar para você a forma como você vai ficar rico, né?
E a prova de que tudo isso é ilusão é que no final das contas cai todo mundo no conto e perdem o suado dinheirinho que elas conseguiram acumular. Mas isso é tema para outro vídeo. Ficamos por aqui, um abraço, até a próxima.